chamado, parece igual, né? Os nomes são assim. Então, eu tinha visto uma foto de Acharadeva, que ele era Maharaj, naquela época eu chamava ele de Maharaj. Aí então eu vi a foto de Acharadeva e achei assim, esse aqui que tá chegando, né? Então aí tá chegando todo mundo fazendo kirtan, com a concha, e aquela festa toda. Tá chegando, mas chega uma vez, ele abre, mas naquela lá na estrada, né? Abre o portão assim, aí desce do carro uma pessoa assim, bem queimada, da Mayapur, né? Bem queimada, com os óculos escuros, com a maravilha muito charmosa, sabe? Ele estava com aquela, assim, com aquele ar dele, né? De bom vivante, assim, de uma pessoa cheia de vida. Eu falei assim, olha, isso não parece. Mas foi assim, a primeira vez que eu vi foi assim, descendo. Não, para mim ele era representante de Prabhupada. Eu só casei com ele porque ele era representante de Prabhupada. Para mim, o negócio era Prabhupada. Foi engraçado ver a maneira como ele pediu para mim casar com ele, né? Quanto tempo que ele esperou? Foi 2 meses depois. 2 meses depois ele pediu para casar. A gente, era a época de Guru Purnima, quando ele voltou, então tinham 2 combis pintadas, Hare Krishna, umas combis lindas, azuis, com uma pintada Hare Krishna muito bonita. Então era a Kombi dos homens e a Kombi das mulheres. Então o Guru Purnima era no Rio de Janeiro. Então a gente saiu de São Paulo, eu dirigi na Kombi das mulheres e ele dirigindo dos homens. Aí ele falou que ele dirige muito rápido, né? Mas eu estava direto, ele ia, eu estava indo atrás. Aí ele falou assim, foi isso que despertou o interesse dele. Assim, consegue seguir direitinho. Aí esse Guru Purnima foi ótimo, a gente ficou. Nesse Guru Purnima, os devotos ficaram instalados na cobertura do Shatra Kotivinasana. Então nós tínhamos assim, na cobertura dele, esses caldeirões de prachara, né? Era assim, uma panela assim, dessa altura, desse tamanho, no fogão do rapaz do apartamento lá, fazendo globjamans. A panela encheu assim de globjamans. Quer dizer, era um movimento assim, imenso acontecendo no apartamento lá. No Rio não tinha nada nessa época? No Rio não tinha, mas a gente fez o Guru Purnima num parque. Eu não me lembro que parque. Por que vocês foram pro Rio fazer? Você acha que tinham devotos lá? Eu não sei porquê. Até hoje eu nunca perguntei isso. Não vou perguntar porquê. Não sei porquê. Lokashak já estava lá? Lokashak, quem estava cozinhando as bolinhas era a Marra de Ogishwari. Era a mulher do Lokashak. Ele agora separou, está casado com outra pessoa, não sei. Mas ele Lokashak, mais, né? Não sei. A Bhutamata Mahakala tinha. A Bhutamata estava no templo de São Paulo, mas Mahakala tinha ido para Los Angeles, porque o BBT tinha mudado para Los Angeles. Mahavira mandou o pessoal todo traduzia para o português, porque o BBT lá eles tinham todas as máquinas e toda a facilidade para os devotos produzirem livros. Estava uma BBT naquela época, era assim, um fogo, né? Era uma coisa que estava acontecendo. Inclusive teve aquele passatempo de Prabhupada que ele falou assim que ele tinha, eu acho que 7 livros, não, 14 livros prontos, e os devotos estavam assim, falando assim, não dá, Srila Prabhupada. Quer dizer, o Prabhupada estava traduzindo um ritmo tão rápido que os devotos não estavam conseguindo produzir os livros. Aí ele deu 2 meses para eles produzirem todos os livros. Foi aí que eles... O Prabhupada tinha ele vivia com uma energia espiritual. Ele
funcionava nesse mundo material. Então, para ele, os pessoal falava, o pessoal do BBT falou, é impossível, Srila Prabhupada, como é que a gente vai fazer isso? Pode fazer, é isso que a minha ordem está dada. E aconteceu. Os devotos se organizaram de uma maneira, fizeram produção em massa. Tem umas devotas lá onde eu moro que participaram dessa maratona e disse assim que foi uma produção em massa. Pessoal, 24 horas, eles faziam turnos, as máquinas e tudo estavam sendo usadas 24 horas. Eles tinham várias pessoas fazendo o mesmo serviço e toda pessoa que estava fazendo o serviço tinha gente para lavar a roupa deles, para cozinhar para eles, para fazer tudo. Eles não tinham que fazer nada, só dormir e trabalhar, dormir e trabalhar. Por isso eles conseguiram produzir os livros todos. E, pela graça de Srila Prabhupada, porque, né, só o devoto puro mesmo que consegue motivar as pessoas a produzirem então tanta coisa boa nesse mundo. Como é que foi sua iniciação, então? Foi onde? A minha primeira iniciação foi... eu entrei, em dia 2 de fevereiro eu entrei no movimento, quando eu cheguei em São Paulo, naquela viagem de ônibus. Eu me lembro porque era dia, na Bahia, tinha aquele festa das Iemanjá. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Eu me lembro por isso. E aí em julho teve uma instalação de Krishna Balarama na França, naquele castelo medieval na França, onde os devotos têm um castelo feudal. Aquele do Velho Mayapur? No Velho Mayapur. E Srila Prabhupada tinha ido lá para instalar o Krishna Balarama. E naquele livro grande dos devotos, que tem todos os templos, os lugares, tem a foto de Krishna Balarama lá eu estava olhando. E tinham devotos da Europa inteira sendo iniciados lá. Então, como eu estava viajando, a gente tinha saído, estava viajando, passamos um tempo na Bhaktivedanta Manor, Mahavira estava trabalhando com Jaya Tirtha, nós fomos a Frankfurt, na Alemanha, e aí fomos de trem, voltamos para o Velho Mayapur. E o Jaya Tirtha, gente fina, uma pena, né, ter acontecido. Você vê o devoto quando desvia das instruções do mestre espiritual, tudo pode acontecer. Você perde aquela proteção, aquela umbrella, né, que seria uma sombrinha, né, de proteção. Mas, então, tinham devotos de toda a Europa que estavam sendo iniciados naquela cerimônia. E, como a gente estava viajando, eu fui um dos últimos nomes a entrar na lista. Então todo mundo, primeiro vieram os sannyasis do Gurudasa e aquele Pushta Krishna vieram, deram uma palestra. Era um lugar lindo, era assim, debaixo de uma árvore, mas uma árvore imensa, quer dizer, imagina, né, feudal, quantos anos, né? Uma árvore assim imensa, linda, frondosa. Então fizeram colocaram as frutas e os assentos para as pessoas que vão ser iniciadas, assim, aquele monte de gente num lugar longo, assim, talvez umas 2 vezes essa sala, tão longo que era, com pessoas de todos os lados. Aí os sannyasis vieram, falaram, deram uma palestra e tal, aí o Srila Prabhupada estava meio doente naquela época. E aí Srila Prabhupada veio para dar os japas, né? Chamou todo mundo, aí eu fui uma das últimas a ser chamada. Aí ele chamou, a gente tem que chegar em frente do mestre espiritual, falar os 4 princípios, né? E prometer cantar 16 voltas. Então eu cheguei lá, eu olhei para Srila Prabhupada e falei os 4 princípios.
Só que eu falei em português, eu não sabia falar inglês.